Seja muito bem-vindo à 42ª aula do curso Missão Liberdade Financeira. Eu sou o professor Thiago Campos e hoje você vai aprender sobre ações. Vai descobrir como se tornar sócio de excelentes empresas. Vamos à aula. O que temos para hoje, então? Vamos ver o que são as ações, como comprar as ações, estratégias para investir em ações, o que são os dividendos, que é uma parcela importantíssima neste mundo, como escolher e analisar as ações, e quanto custa investir em ações, embora falamos disso um pouquinho na aula passada já. Vamos lá. O capital das empresas é dividido em centenas, milhares ou até milhões de pequenas partes, e cada uma delas representa uma ação. A ação, às vezes, pode ser chamada também de papel, tá? Vocês vão ouvir esse jargão aí com o passar do tempo. Comprei papel da Petrobras, leia-se, comprei uma ação da Petrobras, tá? Parte das ações pertencem aos empreendedores, parte a outros sócios. Em alguns casos, uma terceira parte é negociada na Bolsa de Valores, onde os investidores podem comprá-las e vendê-las. Quem compra esses papéis no mercado se torna também um acionista da empresa, se torna um sócio da empresa. Não são todas as empresas que estão listadas em bolsa, são apenas as empresas de capital aberto. E lá, sim, você consegue encontrar todas elas disponíveis, tá? Ao comprar as ações de uma companhia, os investidores, em geral, têm o objetivo de compartilhar dos ganhos que essa empresa obtém. Isso se dá basicamente de duas maneiras: pelos dividendos distribuídos ou pela valorização da ação com o passar do tempo. As cotações variam com o tempo, conforme a companhia cresce e também de acordo com os movimentos de economia e do mercado. Sai ganhando quem investe em ações por um valor e se desfaz dela mais tarde, vendendo os papéis por um preço maior. É essa segunda opção que eu disse, no sentido de surfar, entre aspas, né, com a valorização de um determinado lapso temporal. Como que a gente compra as ações, então, na prática? Essa conta que você já abriu na sua corretora, ela certamente tem autorização e é credenciada na Bolsa. Nem tenho notícia, na verdade, de alguma corretora que não tenha essa autorização. Todas as grandes corretoras são sérias e estão autorizadas a fazer esse tipo de compra. Se você, por um acaso, estiver mais curioso, pode entrar no site da B3 e verificar. Mas, na corretora, fazendo a sua análise de perfil, você tendo o perfil que dê acesso à compra de ações, você vai encontrar lá o campo de Home Broker e lá você compra. O que é o ponto importante aqui? A análise de perfil. Não é porque você criou a sua conta na corretora que você já está, entre aspas, liberado para comparar ações. Essa é uma parte que é muito séria. Os bancos e as corretoras não negligenciam isso, porque tem uma parcela de risco significativo envolvida na compra de ações. Se a pessoa, ao responder o questionário lá de análise de perfil, ela concluir dando um perfil conservador, moderado, pode ser que ela não tenha essa parte da corretora disponível, tá? É importante estudar as empresas, avaliar os fundamentos e perspectivas de resultados e a capacidade, claro, de geração de valor. Eu dei um exemplo para vocês na aula anterior de empresas varejistas, Magazine Luiza, por exemplo, né? Nada contra não, gente, Magazine Luiza. Mas o que ela gera de valor? Do ponto de vista assim, prático mesmo, na real, nada. Ela é uma atravessadora. Ela compra lá a geladeira da Consul e vende para você. A Consul, sim, é uma empresa que gera valor. A Magazine Luiza, Americanas e tantas outras varejistas não têm essa percepção de valor. Tanto é que virou mexer uma varejista, quebra, outro nasce. Na escolher as ações é importante considerar os objetivos do investidor, as condições envolvidas na compra e suas próprias necessidades. O que é o ponto aqui? E na aula de montagem de carteira a gente vai ver isso com bastante detalhe. Qual ação é importante para o seu perfil? Se você tem um perfil que quer usufruir dos dividendos, já quer montar uma renda passiva com ações, você deve escolher ações que têm recorrência de pagamento de dividendos, por exemplo. Se você é mais jovem e está querendo se associar a empresas que têm maior potencial de crescimento,
Você deve pegar empresas que estão ainda, de certa forma, incipientes ou que têm grande previsão de investimentos, para que você concorra a essa possibilidade de auferir esses ganhos que essas empresas podem surfar com o passar do tempo. Então, muda muito o perfil de empresa a ser escolhido em função também do perfil do investidor. Você deve, claro, monitorar os seus investimentos. É importante acompanhar o desenvolvimento das empresas, pois o valor da ação reflete o desempenho financeiro e operacional da empresa. Não existe apenas um jeito de investir em ações, tá? Na verdade, há uma infinidade de técnicas e estratégias diferentes de operar com a renda variável. A escolha das mais adequadas depende do perfil do investidor e dos seus objetivos, mas também do momento e das condições de mercado. As principais estratégias são relacionadas aos prazos de investimento, da seguinte forma. Antes de entrar aqui nos prazos, vou retomar aquele ponto que a gente falou da Selic na última aula. Não é a qualquer momento da sua vida que você vai acordar e falar, vou comprar ação de uma empresa. Você pode. Só você entrar no horário que a bolsa está aberta, tradicionalmente ali de 10 às 17 horas, mas não é prudente que você faça isso. Mais oportuno para que você faça a compra de ações é em momento de declínio da nossa taxa Selic. É o mecanismo que vai ser acionado, né, a reduzir a taxa Selic exatamente para estimular a economia, e aí sim a gente vai ver o empreendedorismo sendo fomentado e as companhias tendo suas margens de lucro aumentando. Este é o momento. E isso acontece de tempo em tempo. Por isso que eu digo, não é todo dia que você deve acordar e fazer uma compra. Em um momento que a Selic está subindo ou está estabilizada alta, renda fixa que você deve focar a maior parte da sua carteira. Tá? Mas volto a dizer, fique tranquilo, a gente vai falar sobre balanceamento e montagem de carteira no fechamento dessa operação com bastante tranquilidade. Só quero deixar claro isso daqui. Não é todo dia que você deve, embora possa, tá? Bom, e aí dentro do momento ali de compra, a gente tem essas 3 grandes janelas que as pessoas costumam operar. A primeira é de curtíssimo prazo, quem faz day trade. É assim que são chamadas as negociações de curtíssimo prazo realizado em bolsa. É o prazo curtíssimo mesmo, é a operação dentro do dia. A pessoa compra e vende um determinado ativo na janela de um dia. Usando, né, claro, a mesma conta e a mesma corretora. Por isso, a liquidação de um day trade é exclusivamente financeira. As ações sequer transitam pela carteira de custódia do investidor. Muitas vezes, quem negocia lança mão até de alavancagem, operando em um valor maior do que efetivamente possui, numa tentativa de ampliar os ganhos. Contudo, também amplia as perdas. O day trade costuma ter algumas características especiais em relação às outras compras e vendas de ações. As corretoras, por exemplo, costumam praticar taxas de corretagem mais baratas do que as operações tradicionais, embora também existam algumas corretoras que já estão com custo bem próximo de zero, se não zero, da compra de ações para longo prazo também. Day trade tem um estudo muito robusto, muito sólido, evidenciando que apenas 5% das pessoas que se arvoram a trabalhar com day trade ou a fazer day trade, mesmo que não seja o seu ofício principal, oferem lucro. 95% das pessoas que entram, se aventuram em day trade, e aí aventuram é a palavra correta para a maioria da população mesmo, perdem dinheiro. Não entrem em day trade, a menos que você queira se profissionalizar muito nisso. E isso vai exigir cursos muito específicos, vai exigir um hardware, né, um computador específico, vai exigir software específicos. Day trade, se não for feito de forma muito profissional, a possibilidade de você perder o seu patrimônio beira 100%. Fazendo de forma muito profissional, a possibilidade de perda ainda é considerável. Então, tenha muito em mente. Não é uma boa ideia para a maioria absoluta da população. Embora você, quando começar a estudar um pouco mais sobre isso, ao começar a acompanhar no YouTube, você vai ver muita oferta de gente convidando para esse tipo de mercado, tá? Usando robôs, usando estratégias mirabolantes, que na prática faz com que você perca o seu dinheiro. Cuidado, muito cuidado com day trade.
daqui para frente a coisa começa a ficar boa, tá? Faz sentido. Comecei do pior para já te dar o choque, mas swing trade já é uma coisa bem interessante. Em resumo, swing trade é uma operação já um pouco mais longa, de meses, podendo chegar a alguns anos. É aquele momento de surfar essa parte maravilhosa da Selic sendo reduzida para estimular o mercado. Chama-se de swing trade, uma operação um pouco mais longa, tá? Esse tipo de negociação está entre os mais comuns na bolsa de valores. E mesmo investidores não profissionais, por vezes, aplicam com esse horizonte de tempo em mente. A turma costuma muito se pegar em até um ano, tá? Como um linear ali entre o swing trade e o buy and hold, que é a próxima janela que a gente vai ver, quem comprar e carregar para o resto da vida. Mas eu não gosto de cravar dessa forma, eu até deixei aqui um ano para que você tenha essa mensuração no mercado, mas pode considerar aí até 2, 3 anos, a gente está falando ainda de swing trade, surfando essas ondas num período até um pouco mais longo mesmo. O que é importante você entender aqui nessa janela temporal? É muito bom. A maioria das vezes você vai usar isso em equilíbrios de carteira. De modo que, imagina que a sua carteira, 100% dela. Vamos bem didático, tá? 50% em renda fixa, 50% em renda variável. No momento em que a renda fixa está deixando de ser atrativa porque a Selic está reduzida e o capital começa a migrar para a renda variável, mesmo sem você fazer a transição de dinheiro aqui entre essas parcelas, a renda variável vai começar a ocupar mais de 50% da sua carteira porque ela está se valorizando. À medida que isso vai passando, você tira uma fatia dela, liquida, vende parte da sua carteira de renda variável e coloca novamente na renda fixa. De modo que você vai equilibrando essa carteira naturalmente, surfando essas ondas na janela do swing trade. Tá? E a terceira opção, em buy and hold, é a recomendação de quem compra as ações pensando no longo prazo exclusivamente. E tem boas razões para isso, eu gosto. Eu tenho algumas ações, inclusive, em carteira, pensando no longuíssimo prazo. São empresas que eu me associei e não pretendo vender nunca. Disse da CEMIG na aula passada, é uma delas. Banco, eu gosto muito de banco. Banco virou, mexeu, muda, funde, junta com outro, mas quebrar, muito raro. O banco é muito sólido, em especial aqui no Brasil, que tem um spread bancário enorme. O banco é uma máquina de dinheiro ainda. Compra e carrega, não tem por que ficar comprando e vendendo. Antes até de falar aqui da parte do buy and hold, uma outra pitada aqui no sentido de ações, toda vez que você for considerar vender uma determinada ação, pare e pense, com esse dinheiro que vai estar disponível na minha mão novamente, o que eu compro? Se você não tiver claro na sua mente o que você vai comprar com aquilo no sentido de investimento, né? Qual outra empresa eu vou me associar com esse dinheiro? Para que você vai vender o que você tem? Fica com o que você tem, não justifica. A lógica é muito simples e absolutamente funcional. Mas voltando ao buy and hold. Ao comprar as ações, o investidor se torna sócio da empresa, você já sabe disso, e tende a ganhar junto com ela conforme a receita cresce e os resultados aparecem. Isso, é claro, não acontece do dia para a noite, né? Demanda algum tempo de maturação. E para empresas sólidas, CEMIG, novamente, não estou fazendo propaganda aqui, não ganho nada com isso, quanto mais tempo você está andando junto com ela, e mais sólida ela vai ficando, mais robusta ela vai ficando, mais resultado você vai oferindo daquela empresa também. É importante lembrar que, embora reflitam os resultados das empresas, os preços das ações também variam conforme as condições de mercado. É comum que alguns acontecimentos transitórios causem euforia ou desespero no mercado, que pode ter um impacto direto sobre as cotações. Ela tanto pode subir quanto pode cair de maneira repentina. Qual que é o ponto de atenção? Por mais que você compre uma ação pensando em esquecer ela, comprar e segurar ela lá, é importante que na sua mensuração de risco esteja claro que é um dinheiro que você não pode precisar dele como reserva de emergência, como algum imprevisto, porque pode ser que aconteça de você precisar no momento que está em baixa, e aí você vai perder dinheiro. Então,
a investimentos em longo prazo é um dinheiro que deve estar, entre aspas, quase que esquecido. Vai estar ali para você ir recebendo os dividendos e participando da valorização do patrimônio, mas não é um dinheiro que deve estar lá para que você vá pagar uma conta daqui a 6 meses, financiar a reforma da sua casa, trocar um carro, ou, no pior cenário, né, na sua reserva de emergência. E desculpa, exatamente por conta disso. É uma declaração negativa feita por um governante, tem um potencial para causar efeitos devastadores. Se você não acompanhava o mercado nessa época, não se lembra, 2015, época de Dilma, ela arrumou uma confusão, uma canetada na marra, querendo segurar as elétricas. Vimos as empresas derretendo, caindo 50% em algum período. Foi uma janela, inclusive, muito boa para compra, né? Em especial a Eletrobras. Mas, fato é, governantes têm poder de derrubar um papel, derrubar uma ação. Não coloca dinheiro que você pode precisar em estratégias, em especial de longo prazo, tá? Longo prazo é muito longo, muita coisa pode acontecer até lá. E claro, em especial nessas oscilações feitas por políticos, não quer dizer que a empresa ficou ruim, que ela deixou de ser um bom investimento. É apenas aquele momento. Nestes casos, pode até ser que seja um bom momento para compra, inclusive. Se o investidor tem tempo para esperar, o provável é que a onda negativa passe e algumas semanas depois o preço já se recupere. Já se você precisar desse dinheiro a curto prazo, é provável que você acabe tendo um prejuízo. Não se exponha a isso.